Uma ótima tarde aos amigos rádio ouvintes. Nesse momento nós estamos começando o programa falando de Espiritismo. Hoje nós contamos com a companhia dos jovens do Seara do Mestre, Lucas Ribeiro e Letícia Catelan, que vão falar para nós sobre a valorização da vida, abordando especialmente os aspectos positivos da vida. Mas antes de nós começarmos e passarmos a palavra a eles, nós informamos que este programa tem como patrocinadores a Pousada das Missões, que está na rua São Nicolau 601, em São Miguel das Missões. Como e-mail possui o seguinte endereço: pousada.missões@terra.com.br, e também o sítio da internet http://www.pousadadasmissões.com.br. O telefone para contato é 055 3381 1202. Então, aquelas pessoas que pretenderem assistir o São Ilúcio, por exemplo, poderão agendar, marcar, reservar, para assim melhor dizendo, um pernoito, quem sabe mais dias, nessa pousada lá em São Miguel das Missões, porque nós sabemos que é um tanto quanto perigoso retornar à noite devido às condições das nossas rodovias. E também a Sociedade Espírita Fé e Esperança, que está situada na rua 22 de março, 232, Centro, próximo ao ginásio Marcelo Mioso. Além disso, a Sociedade Espírita Irmãos de Boa Vontade, que fica na rua Laurindo Piccoli, 500, bairro Pipi. A Sociedade Espírita Allan Kardec, que está na rua 15 de novembro, 3569, Centro-Norte. E o Grupo Espírita Chico Xavier, que está na rua Marechal Deodoro, 1343, bairro Missões. Todas essas casas espíritas que patrocinam esse programa, além de outras aqui não mencionadas, que não nos patrocinam ainda, estão situadas em Santo Ângelo. Então, aqueles que nos ouvem e sentirem necessidades, por exemplo, de aprofundar o tema que hoje abordaremos, podem dirigir-se para esses endereços e lá obterem maiores informações e o socorro que porventura necessitarem. Então, como eu disse antes, hoje nós abordaremos o tema valorização da vida. Isso em razão de, em primeiro lugar, da necessidade de nós nos informarmos a respeito do verdadeiro valor da vida, do seu significado e da importância de nós a preservarmos tanto quanto pudermos. Porque a vida para nós é a maior bênção, o maior presente que nós recebemos de Deus. E nós vamos falar também, consequentemente, da valorização da vida, embora de uma forma um tanto quanto tangencial, que não é esse o propósito, sobre os aspectos das causas que levam as pessoas a pensar e até mesmo a praticar o suicídio. Porque não podemos fugir dessa realidade. Por exemplo, agora, segundo um site especializado em informações online, neste ano temos cerca de 783.128 suicídios acontecidos, isso de uma forma estatística, porque muitos casos não são informados, portanto não são registrados, o que dá em média em torno de 2 suicídios por minuto. E nós sabemos que essas pessoas que partem por essa via enganosa da fuga dos seus problemas, elas não conhecem as consequências dos seus atos e não encontram amparo para mudar de ideia e enfrentar as dificuldades, porque buscando fugir de uma situação que ela entende como terrível, insuportável, ela vai apenas agravar a sua situação. Mas, para isso, nós precisamos entender o lado positivo da vida, como bem dissemos, para buscarmos vivenciá-lo, experimentá-lo no nosso dia a dia, assim valorizando verdadeiramente a vida e fazendo o maior esforço para preservá-la. Se hoje não está tão bom como gostaríamos, nós temos meios de assim proceder e torná-la melhor. E quando a gente menos espera, a vida vai estar tão maravilhosa que nós nem imaginaríamos que fosse possível mesmo nesta encarnação.
pelas forças que nós ganhamos, pelo apoio das pessoas que conosco convivem. Nós oramos a Deus para receber as forças e ela nos vem pela inspiração, por um braço amigo, por uma palavra, mesmo por um olhar de alguém que nos ouve e que está ao nosso lado. E aos poucos nós vamos descobrir quantas maravilhas a vida nos oferece e que nós às vezes não nos damos conta, principalmente a própria vida. Então, com a palavra, o Lucas, a Letícia, quem quiser começar a falar, dando os cumprimentos aos radiovintes e aos internautas e falando a respeito da valorização da vida. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, pessoal. Hoje viemos trazer um tema que é extremamente importante para nós e para a sociedade, pois a vida, ela nos mostra o quão importante é a gente aprender. Ela é especial, por assim dizer. Ela mostra que não somos apenas carne, não somos apenas sangue, órgãos, essas coisas. Não somos matéria apenas. Nós podemos mostrar que nós somos tudo. Deus, por assim dizer, Ele não mandou nós com apenas simples objetos aqui na Terra para fazer coisas passageiras só, mas sim com um propósito. Todos nós temos um propósito aqui. E, segundo Ele, a encarnação nossa aqui na Terra é para a gente aprender. Sofrimento, as dores, tudo é importante. Claro que ninguém gosta, eu mesmo não gosto de sofrer. Mas é importante para a nossa evolução, porque sem ela não temos como evoluir. Não podemos passar dessa vida sem sofrimento. Porque o sofrimento traz aprendizagem. E essa aprendizagem nós vamos colher frutos daqui a uns anos para frente. Boa tarde a todos, ouvintes. Nesse mês é muito importante nós falarmos sobre esse assunto, da valorização da vida e da prevenção do suicídio. O Setembro Amarelo tem esse objetivo de quebrar com esse tabu que nós estamos tanto evidenciando agora. É levar informação para que se faça diferente para as pessoas que estão em desacordo com algumas dificuldades na vida e na sua existência, se sentindo oprimidas muitas vezes. O Setembro Amarelo é necessário falar desse assunto, é necessário falar sobre a vida e quão importante é vivê-la. Viver. O que é viver? Bom, viver para nós jovens, no caso, para nós jovens espíritas, não é simplesmente sair, beber, fazer essas coisas, mas sim viver conscientemente. Todo mundo pensa que nós, só porque a gente está numa religião espírita, a gente não se diverte. É pelo contrário, a gente pode se divertir sem pensar nessas coisas. A gente pode ouvir, dançar, correr, jogar futebol, tudo. Essa é o importante da vida. Na vida, as pequenas coisas são as mais importantes. Tudo que acontece aqui, lá em cima a gente vai lembrar. É importante salientar isso que o Lucas falou, da conduta do jovem espírita na sociedade, porque a gente vive como todas as outras pessoas, os espíritas e todas as outras pessoas que seguem uma religião e têm uma crença em Deus, falando que a gente aproveita as pequenas coisas, os pequenos momentos, valorizando todos que estão ao nosso redor e as pessoas que convivem com nós. Porque é muito importante valorizar essa convivência em família, em amigos, no meio da casa espírita e no meio de todos que nos amam e que a gente gosta uns de si. Então isso que é importante, é só isso que a gente tem que levar em conta nesses momentos. Bom, agora gostaria para poder falar um pouquinho sobre essa questão do suicídio. Porque não pode apenas a mídia ou as pessoas
calarem esse tema, porque é muito importante. Na vida, nós temos aquela lei chamada ação e reação. Você pode fazer alguma coisa ou deixar de fazer. Assim, vou explicar um pouquinho melhor. A ação, no conceito, é o ato de agir. Mas para nós, essa ação espírita é você, como exemplo, estudar e não estudar leitura e não estudar. É um exemplo, mais ou menos assim. Porque mais para frente você vai ter a consequência. Essa consequência é a que chamamos de ação. Por quê? Essa reação, ela pode ser boa ou má, dependendo de como você age, de como você faz, do que você está fazendo. A propósito, Lucas, da lei de ação e reação, nós podemos fazer uma simples comparação. Ela atinge a todos, independentemente de nós sabermos ou não das consequências dos nossos atos. Mas diante da lei de Deus, tudo tem um peso relativo. As pessoas que fazem conscientemente o ato, sabendo das suas consequências, a maior responsabilidade têm. Pois nós temos o livre-arbítrio, nós somos obrigados a colher o fruto de nossas ações. Um pequeno exemplo que eu sempre menciono. Se eu estou diante de uma tomada desencapada de rede elétrica e não sei que dá choque, colocando o dedo, o que vai acontecer? Levarei um choque. Poderia até morrer. Ah, mas eu não sabia. Não sabia, mas é uma lei da física. Toda ação produz uma reação. E as consequências no plano espiritual serão agravadas ou atenuadas diante do fato de nós sabermos ou não as consequências do ato. E aí alguém de fora poderá dizer, mas esse é um papo de espírita a respeito das questões do suicídio. Porque outras religiões defendem que a pessoa que se mata, elas se tornam condenadas. Tem algumas que nem oram, nem admitem oração em favor das pessoas que cometeram suicídio. São os desgraçados que não têm remissão. E aí nós encontramos uma obra chamada A Cidade de Deus, uma tradução para o português, que é original do latim, de Santo Agostinho, no tempo que ele vivia na Terra, porque nós sabemos que Santo Agostinho tem diversas comunicações, notadamente no Livro dos Espíritos, ao Comando dos Médios e outras obras básicas da doutrina espírita, mas como espírito através da psicografia. Mas essa aqui ele fez enquanto estava entre nós, ou seja, na última encarnação, com este nome, de Santo Agostinho. Ele diz o seguinte: nós dizemos, declaramos e confirmamos de qualquer forma que ninguém tem o direito de espontaneamente se entregar à morte sob pretexto de escapar aos tormentos passageiros, sob pena de mergulhar nos tormentos eternos. Então Santo Agostinho, naquela época, ele pensava assim, que a pessoa cometendo suicídio, ela recairia num tormento eterno, ou seja, que não tivesse fim. Por um erro, estaria condenado ao suplício sem remissão. E aí ele prossegue: ninguém tem o direito de se matar pelo pecado de outro. Aí ele começa a entrar nas questões que levam as pessoas a pensar no suicídio. Por exemplo, com a questão de vergonha dentro de uma família, eu percebo que um parente muito próximo meu cometeu um delito e eu, por vergonha, ou até tentando apagar aquela falta de alguma forma, ou fugir dela, posso pensar que o melhor caminho é o suicídio, por desonra, etc. E prossegue ele: isso seria cometer um pecado mais grave, porque a falta de um outro não seria aliviada. Ou seja, se a pessoa se equivocou diante das leis de Deus, e eu estou envergonhado por isso, por uma questão de honra, acho que o caminho, a fuga, até diante da sociedade, seria o extermínio da minha própria vida. A dívida do outro, com a própria consciência, nós dizemos, as outras religiões dizem diante de Deus, nós dizemos diante das leis divinas, não será atenuada, muito menos eliminada. E ainda por cima nós incorreremos numa falta grave. E prosseguindo ainda na leitura, ele diz: ninguém tem o direito de se matar por faltas passadas. Ora, todas as faltas que nós cometemos são passadas, a não ser que eu esteja cometendo agora.
E também nessas situações, ele repete, aliás diz, porque são sobretudo os que pecaram que mais necessidade têm da vida para nela fazerem a sua penitência e curar-se. Ora, se eu cometi um delito diante das leis humanas ou diante da moral vigente e tenho dificuldade de enfrentá-lo, fugindo da vida, numa hipótese que ela terminasse, eu não teria como me redimir diante da sociedade, diante de Deus. Mas nós sabemos que a vida não termina. Então eu adiei um processo pelo qual eu terei que passar para me redimir, porque nós somos os maiores cobradores de nós mesmos. A nossa consciência, quando desperta, começa a nos cobrar uma postura mais digna, a fim de nós nos coadunarmos com aquilo que entendemos o acertado no modo de proceder. E nesse momento, nós temos uma dificuldade muito grande de desenvolver o auto-perdão. O auto-perdão não é passar a mão por cima. Ah, está tudo bem, errou, tudo bem. Vamos seguir em frente. Não, o auto-perdão é compreender-se que estamos todos no processo de aprendizado. Nós temos liberdade de proceder, já dizia Paulo, mas apenas nos alertava, né? Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Eu acredito que é muito importante nós sabermos ouvir o outro, compreender a sua dor e se colocar no lugar dele, tendo às vezes muito ter o papel de um ombro amigo para o outro, para assim ele desenvolver o auto-perdão e ele se perdoar. Nós precisamos ficar ao lado de todos que precisam, sim, para evitar todos os problemas que possam vir futuramente. É importante a gente levantar essa bandeira da vida e abraçá-la. É importante nós ouvirmos, compreender, amar e entender que o outro está passando por aquilo hoje, que amanhã pode ser eu, que sempre pode acontecer com alguém que está no momento de dor e que vai precisar da sua ajuda. Precisamos ter pessoas ao redor para ajudar. Isso é muito importante, essa ajuda de todos. Essa tua abordagem, Letícia, é interessante, porque as famílias, quando se deparam numa situação assim, e não estão devidamente preparadas, e essa é a importância de um programa como esse, é de dizer que não devemos negar o fato. Porque se percebermos na nossa família alguém com indícios de que pensa em suicídio, de alguma forma, ela se isola muito, ela não convive com as pessoas, com os parentes, e de vez em quando tem algumas palavras como assim, eu gostaria de sumir. Ou alguns outros indícios, tem tantos. Nós não vamos aprofundar por falta de tempo. É não negar, porque há pessoas que pensam assim, quanto mais eu falar, mais vou estimular a ideia. Não, tem que abordar. E também não devemos menosprezar o sofrimento do outro. A pessoa diz assim, eu tenho tal dificuldade. A tendência nossa, e eu percebo isso muito, quando alguém vem se queixar de uma doença. Estou com uma dor nas costas. Mas tu não sabe o que é uma dor na coluna, que eu tive que fazer tal cirurgia, ou então dor de cabeça, etc. Cada um parece que quer sofrer mais que o outro. Não. É bem como diz a Letícia, ouvir. E não nos preocuparmos em dar a resposta. O CDD já nos diz que quando nós vamos conversar com alguém que está com esse drama, ouvi-lo. Fazer com que ele se entenda amado. E entender que tem um ombro amigo até para chorar as suas mágoas. E, na medida do possível, quando houver abertura, orientá-lo no sentido de procurar auxílio, em primeiro lugar, de um psicólogo, um psiquiatra e auxílio espiritual. Se ele não for espírita, a religião dele, com certeza, algum auxílio tem a oferecer. Mas se for uma pessoa que está aberta a aceitar uma indicação de frequentar uma casa espírita, lá tem o atendimento fraterno, vocês podem falar como é que funciona, né? E também desenvolver o evangelho no lar. O que é o evangelho no lar? Pode falar para nós, Lucas? Porque é bem importante nós sabermos o que é o evangelho no lar. O evangelho no lar, ele é feito em família. Nós geralmente fazemos ele em família ou com pessoas próximas que convivem conosco. É importante a gente escolher sempre uma data e um horário para falar, para fazer uma leitura. A espiritualidade se compromete com nós no momento em que nós escolhemos um dia e um horário para fazer o evangelho no lar, para receber os espíritos, o auxílio, que através de todo
as boas intuições que eles vão nos passar, nós vamos nos harmonizar. Existe um roteiro em muitas casas espíritas, inclusive no Seara tem um roteiro de como fazer o Evangelho no lar, que seria iniciar com uma prece inicial, fazer a leitura do Evangelho, e é importante falar que quando nós temos crianças na família, nós podemos fazer uma leitura de uma história espírita infantil que a criança compreenda, para assim nós fazer comentários para esclarecer o que a história contou, ou fazer diante do Evangelho, quando se tem adultos. Esclarecer conforme o que foi falado, para assim exercer na vida todos os ensinamentos passados nas histórias. E através de todas essas vibrações, nós fazemos uma prece final. E com certeza, essa prática do Evangelho no lar influencia nosso dia, a nossa semana. Nós nos sentimos muito melhores após o Evangelho. Ele é muito importante. Porque a espiritualidade assumiu um compromisso com nós no momento em que a gente decidiu fazer o Evangelho no lar. É verdade isso, Letícia, porque quando nós assumimos o compromisso de fazermos o Evangelho no lar, nós sempre somos assistidos, cada um pelo seu guia espiritual. E a sociedade como um todo por um guia da cidade, também tem o da família. E observando os nossos atos, eles percebem ali como que um oásis diante desse momento, principalmente que nós vivenciamos, que é o período de transição do mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração. Aqueles que não estão habituados a essas palavras, dizemos que a Terra, até agora, é um mundo de provas e expiações. Por isso tem tanto sofrimento. Todos nós estamos sendo provados, e grande parte, se não todos também, passando por expiações. O que seria isso? Provado para provar que nós realmente aprendemos as lições que até agora recebemos através do Evangelho de Jesus, das questões morais, colocando-as em prática diante dos desafios. E esses desafios são na vida do dia a dia, no convívio, nas dificuldades, nessas lutas das quais muitos, por fraqueza, às vezes pensamos em fugir por desconhecer o Espiritismo. Quer dizer que quem é espírita não pensa? Pensa, mas não leva efeito porque sabe as consequências. Então isso seriam provas, e expiações seriam consequências de equívocos do passado, em decorrência da lei de causa e efeito que o Lucas comentou no começo. Eu fiz alguma coisa equivocada no passado e está produzindo em mim agora um efeito. A propósito, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo fala das causas atuais das aflições, dizendo que a maioria das causas das nossas desditas são desta encarnação, não de outra. Quando nós fizermos uma análise da nossa vida atual e não encontrarmos as causas agora, tem que estar em algum lugar, então estará em vidas anteriores ou experiências encarnatórias precedentes. De qualquer forma, ele nos leva à convicção de que tudo tem uma causa, que Deus é justo, que ninguém sofre injustamente, e que não há isso uma punição de Deus, mas um processo educativo. Porque se eu não sei as consequências dos meus atos, eu dificilmente terei capacidade de compreender o que o outro sofreu em razão do que eu fiz, e até terei dificuldade de fazer uma reparação. Então, alguns de nós, até antes de encarnarmos, optamos por passar por uma experiência assim. A obra O Céu e o Inferno relata um caso, pelo menos, de um espírito que pediu para passar por um processo assim. Vou pedir aos irmãos que estejam interessados que leiam. Eu não vou dizer o assunto porque nós entraríamos num outro campo, mas a pessoa pediu para passar por uma morte aparente e seria enterrada viva. E depois passar por todo aquele drama de quem passava. Hoje em dia, felizmente, a medicina evoluiu tanto que nós já detectamos funcionamento do cérebro, uma aparelhos sensíveis, que só se dá por morte quando houver a morte encefálica, ou seja, não há mais atividade cerebral. Dificilmente aconteceria isso hoje, mas ao tempo de Kardec acontecia, e mais recentemente também ainda acontecia. Hoje, felizmente, não. Então, invocado, naquele tempo se usava bastante por questões de estudo, esse espírito ele revelou que ele pedira para passar por essa experiência, porque em nenhuma outra encarnação ele emparedara viva a sua mulher. Não que isso fosse necessário, mas diante de sua consciência ele achou por bem experimentar e justificar-se a si mesmo para então compreender-se quitado com a lei de Deus. Não precisa, o que nós precisamos é fazer o bem. O apóstolo já dizia que uma boa ação cobre uma multidão de pecados. Então,
Se estamos espiando ou estamos passando por provações, isso é transitório. Se nós sairmos bem sucedidos, compreendermos essa realidade, não nos revoltarmos contra Deus, não nos desesperarmos, não atribuirmos a quem quer que seja a culpa pelo nosso sofrimento, mas por causas de erros do passado de nós mesmos. Então o Evangelho no lar faz com que a gente perceba estas questões. E a Letícia falou a respeito da realização dele em família, mas se não houver família também particular, e de preferência verbalmente. Às vezes pode parecer estranho, o pessoal lendo sozinho, mas é que nós vivemos, como diz lá, se não me engano, em Hebreus 12:1, estamos sempre sobre uma nuvem de testemunhas, e essas testemunhas seriam os espíritos que nos acompanham. E às vezes tem alguns espíritos sofredores, ou alguns espíritos perturbadores conosco, e eles se beneficiam da prática do Evangelho, porque ao mesmo tempo que nós aprendemos, ouvindo-nos e lendo também, eles aprendem. Um exemplo de uma história contada de uma família que enfrentava grandes dificuldades, e aí procuraram o Chico Xavier e ele recomendou o Evangelho no lar, e estabeleceu um certo tempo que as coisas iam melhorar. E eles aguardavam aquela data, que seria o dia que as coisas iam melhorar mesmo. Houve uma expressiva melhora durante esse período, mas não 100%. E no dia atrasado todo mundo foi dormir assim, com uma grande expectativa depois do Evangelho. E no dia seguinte acordaram, tinha uma joia muito preciosa que havia sido furtada. Ficaram decepcionados, porque Chico disse que naquele dia eles queriam uma boa resposta à prática do Evangelho. E foram procurar o Chico para saber por quê. Se na verdade o que houve foi uma desgraça na visão deles, que foi o furto da joia, e ninguém acordou para ver. E aí lhes foi informado que durante a realização do Evangelho, eles tinham vinculados àquela joia um grande número de espíritos que ela vinha já de algum tempo, de gerações anteriores, passando de mão em mão, e muitas pessoas, por disputa dela, haviam cometido crimes, e alguns que entendiam que ela era de sua posse não se desvinculavam dele. E isso é um fato. Tem um filme chamado Os Outros, que relata o apego à própria casa de uma família. Então, daí nesse caso, com a prática do Evangelho, muitos espíritos compreenderam e se desligaram da família e foram seguir sua vida, como é o normal. Mas alguns, muito apegados, não se desvincularam da joia. E aí, havendo furto, eles acompanharam a joia. Então, a família ficou livre da perturbação que esses espíritos provocavam. Então, sem dúvida nenhuma, o Evangelho no lar, em primeiro lugar, é ótimo para nós angariarmos forças, angariarmos esperanças, confiança em Deus, fé nele acima de tudo, em nós mesmos, e visualizarmos uma vida mais cheia de possibilidades, cheia de esperanças, e observando quantas bênçãos nós temos que outros gostariam de ter, e esses outros não têm nem o que nós temos, e a maioria deles, graças a Deus, não pensam em fugir da vida. Mas nesse momento, como nós estamos já com um pouco mais de meia hora de programa, lembramos aos irmãos e aos ouvintes os nossos patrocinadores, graças aos quais este programa tem se mantido no ar através da Rádio Com FM de Santo Ângelo, que são Pousada das Missões, 2 de março, 232, Centro, próximo ao ginásio Marcelo Mioso, a Sociedade Espírita Irmãos de Boa Vontade, que fica na rua Laurindo Pico de 500, bairro Pipe, a Sociedade Espírita Allan Kardec, rua 15 de novembro, 3569, Centro Norte, o Grupo Espírita Chico Xavier, que fica na rua Marechal Deodoro, 1343, bairro Missões. Volto a frisar aos que nos ouvem da importância de sabermos os endereços dessas casas, e quem tiver dificuldade de se deslocar para esses pontos, que encontrar outro mais próximo, pode procurar também na internet as Casas Espíritas de Santo Ângelo. E em uma delas encontrará o socorro de que necessita para o seu esclarecimento e para o seu equilíbrio psíquico. Ou então, se preferir, procure a religião de sua preferência e se informe a respeito do valor e da importância da vida como o mais precioso tesouro que
tem um Deus e que não podemos menosprezá-lo. Então, voltando a falar sobre essa valorização da vida, pedimos ao Lucas, ou a Letícia, ou a ambos, que nos falem a respeito dos desafios dos jovens hoje em dia. Porque a gente percebe, eu me recordo quando eu era talvez um pouco mais jovem que vocês, ou mais velho, não sei, mas eu tinha uma certa dificuldade de entender o sentido da vida. E em algum momento eu pensava se não seria a solução realmente, como não tinha chance nenhuma, eu entendia assim, de me redimir, porque eu tinha aquela visão de que existia o céu ou o inferno. E sabia dos requisitos para chegar ao céu. E sabia dos mínimos requisitos para ser chamado para o inferno, e lá eu ficaria eternamente. Só que eu não me compreendia capaz de atender todos os requisitos de chegar ao paraíso. Porque para mim, no meu modo de vista, na época, chegar ao paraíso seria cumprir totalmente o que diz o Evangelho de Jesus. E, infelizmente, na época eu frequentava algumas religiões que diziam que nós não poderíamos ouvir música do mundo, só a música da igreja, não poderíamos ler obras do mundo, só as obras da igreja. E aquilo me deixava no conflito, porque eu não me via capaz de deixar de ler meus livros e as músicas diversas, que eu sempre fui bastante eclético. E graças a uma obra, que eu não vou dizer agora, vou dizer depois, que o meu irmão me presenteou, Nelson, eu encontrei a resposta para essas questões, e até então eu tenho encontrado forças para superar essas ideias infelizes que naquele momento, graças a Deus, não levei efeito, mas pensei na hipótese. Então os jovens de hoje, diante de tantos desafios, tantos convites aos prazeres fáceis e que não satisfazem, podem eventualmente desenvolver, a gente percebe que acontece bastante, a ideia, quando não encontra a satisfação plena da vida, quando não encontra o significado da existência, principalmente aqueles que têm ideias materialistas extremadas, de pensarem e até levarem a efeito esse ato de total desconhecimento do valor da vida e das consequências que é o suicídio. Então, como é que vocês encontram dentro da doutrina espírita respaldo para, não vou dizer se não pensar, mas para banir o acolhimento de tais ideias? Eu acredito que nós temos que ter consciência que tudo que nós passamos era para o nosso aprendizado. E como o Senhor disse, o céu e o inferno, nós acreditamos que são estados de espírito, que são um momento que nós nos sentimos bem ou tristes. Quando nos encontrarmos no chamado momento que nos sentimos infelizes, que nos sentimos no inferno, temos que procurar elevar a vibração. Às vezes levantar da cama e respirar um ar puro, conversar com alguém, tomar um banho, já muda muita coisa. O quanto é importante nós desvincularmos da energia negativa que nos ronda quando estamos tristes. Porque depois que nós saímos dessa maré de tristeza, nós conseguimos enxergar tantas coisas boas que nos rodeiam, tantas coisas que são maravilhosas e que nós devemos aproveitar. Não é por nós sermos jovens que nós vamos deixar de viver, que nós vamos deixar de sair, por ser jovens espíritas. Nós aproveitamos a vida, sim, de uma maneira muito boa. Temos nossos momentos de tristeza, mas também temos muitos momentos de alegria. Uma alegria compartilhada, muitas vezes, num abraço com um amigo dentro da casa espírita, ouvindo uma conversa, ouvindo uma palestra, através de leituras que nos engrandecem muitas vezes. E quanto é importante esse convívio. Eu falo muito em convívio porque eu acredito que é através da nossa família, dos nossos amigos e das pessoas que estão próximas, que às vezes até não são amigos, mas só estão próximas. Esse convívio muda tudo. Muda a maneira da gente enxergar as coisas, muda o jeito da gente viver às vezes, até através dos olhares. Porque não é fácil, não é fácil. Mas através dessa prática diária, nós conseguimos nos melhorar. Ser jovem é difícil no mundo de hoje. Porque nós enfrentamos tanta coisa que, particularmente, é difícil para mim,
ao mesmo tempo, ainda não sou um pouco jovem quase, né? Mas jovem, você pode se divertir, você pode fazer tudo o que você quiser, pode escutar até as músicas de hoje, ler o que você quiser, mas praticando a caridade. Só assim você consegue chegar mais perto do céu, é o meu ver, na minha opinião. Porque sem a caridade, nós não somos nada, a gente é mera matéria na Terra só. Porque você se sente bem. Você não precisa se entregar aos vícios do mundo para achar isso. Ser jovem é aprender, é errar, é fazer as coisas sem ter medo, mas sabendo que mais para frente vai ter a reação, vai ter as consequências. Eu posso dizer que eu passei por muita coisa. Teve um tempo que fiquei doente, mas eu não deixei de ser jovem, porque eu ainda estou procurando o que eu tenho que fazer, qual é a minha meta aqui na Terra. Como eles disseram antes, ouvir as pessoas. Eu estou tentando me descobrir ainda também na questão, o que é ser jovem? Estou descobrindo aos poucos, porque é difícil, é muito complicado, porque há muita divergência, muitas pessoas tentando te levar para um mau caminho, demonstrando, ser jovem é pegar um carro e sair voando na cidade. Ser jovem é usar qualquer tipo de drogas, enfim. Mas na verdade não é isso. Ser jovem é aprender com os erros, é viver, fazer o que você gosta, independente do que os outros vão pensar. Não importa. Acredito que todos nós estamos nessa busca, né, Lucas? De nos encontrarmos, de sabermos o que é ser jovem. Eu, num momento, fiquei muito desacreditada de várias coisas, mas hoje eu já vejo de uma maneira completamente diferente e vejo o quão é bom, o quanto é maravilhoso essa dádiva de viver. No momento em que nós estamos passando por dificuldades, às vezes é difícil ver o lado bom, mas nós temos que persistir, e persistir hoje, amanhã e sempre, que é possível sim ser feliz em qualquer etapa da nossa vida. É possível ver as coisas de maneira diferente, é possível fazer tudo de uma forma boa. Nenhum momento, nenhuma aflição que nós passamos vai ser eterna. Essa é uma verdade. Nenhuma aflição é eterna. Chico já dizia, tudo passa. E passa mesmo. Algumas abordagens que o Lucas e a Letícia fizeram a respeito caridade. As pessoas perguntam, o que é caridade? É dar uma esmola para alguém? Não, a caridade mais preciosa é aquela que as pessoas se doam em ação. Seja onde for. Até mesmo, como disse a Letícia, ouvindo alguém. O convívio, os jovens são muito cobrados por si próprios. Nós temos uma peculiaridade que somos seres gregários, ou seja, a tendência de todos nós é vivermos em sociedade, a menos que haja um distúrbio mental da pessoa. Então nós temos que nos relacionarmos. Mas para nos relacionarmos, existem grupos que cobram uma postura semelhante às deles. E por que nos relacionarmos? Porque nós intercambiamos energias. E isso é científico. O Dr. Maíra Ribeiro diz que nós temos um campo energético que o coração produz, que tem um raio de 3 metros. Então, as pessoas dentro de um raio de 3 metros estão abrangidas pelo nosso campo energético, e ele justifica a sua afirmativa. Ele diz que quando nós quisermos fazer um eletrocardiograma, qualquer parte do corpo serve, pode ser o dedinho do pé lá, botar o sensor e ele vai captar o sinal. Já se quisermos fazer um eletrocardiograma, só no cérebro, outra parte do corpo não vai identificar. E esse campo se estende, então ele intercambia energias. Quando eu vibro no mesmo padrão de um semelhante, ao me aproximar dele eu sentir-me-ei bem. Se for diferente, sentir-me-ei mal. E as pessoas que se agrupam têm um padrão vibratório semelhante.
Então essa cobrança de postura, muitas vezes, de grupos equivocados, faz com que nós soframos quando não pensamos como eles. Hoje em dia nós temos um grande número de amigos em redes sociais, amigos entre aspas, porque nem todos que estão ali são nossos verdadeiros amigos. Alguns dizem que a maioria são invejosos, porque analisam o sucesso, porque a tendência nossa é expor o sucesso nosso. Ah, estou bem, estou fazendo tal coisa, estou viajando em tal lugar, os outros ficam com inveja, né? Então não é o ideal. O ideal é o convívio mesmo porque na rede social não vamos intercambiar energia. Só próximo como nós estamos aqui, com o mesmo propósito, então nós intercambiamos energia. E dentro da sociedade espírita, como todos vão lá com um bom propósito, de se esclarecer, de se iluminar, de ganhar forças, pelo menos naquele momento, há uma certa harmonia vibracional. E é um ótimo ambiente quando há reunião de jovens que tem, além disso, a energia fluídica, o fluido vital mais forte. Então intercambia e amplia essa energia. E isso é um remédio para o desânimo, para ideias negativas. E também, como disse a Letícia, as leituras. E eu recomendo, agora vou dizer qual foi lá que eu li, o Livro dos Espíritos. Desde a primeira pergunta que nos aparece a respeito do que é Deus. O que é Deus? Pergunta Kardec. Diferentemente das perguntas que antes eu formulava, quem é Deus? E a gente começa então a entender que na verdade Deus é inteligência, causa primária de todas as coisas, e ao longo da leitura vai entendendo que Ele é todo amor, justiça, bondade, e que está em toda parte, não existe lugar que Ele não esteja. Entendemos que nós estamos na Terra para evoluirmos, para nos redimirmos dos erros do passado, por causa da condição planetária, decorrente da condição humana encarnada e também desencarnada vinculada a ela, mas que graças a Deus está evoluindo, embora os disparates aí presentes, mas fazem parte da reforma. Então, mais adiante tudo vai estar melhor. E aqui na Terra nós estamos aprendendo. Não vamos nos tornar santos para atingirmos aquele paraíso fictício que não existe, porque o céu, o inferno são estados psíquicos de espírito. Eu posso estar no céu, aqui na Terra, em qualquer lugar, ou no inferno. E esses que estão no inferno desenvolvem ideias infelizes para tentar fugir dele, mas infelizmente agravam mais ainda a sua situação. E nós temos aqui, que fala sobre o assunto específico, algumas obras que recomendamos. O Livro dos Espíritos, lá na questão 943 em diante, que fala do desgosto da vida, suicídio. O Céu e o Inferno tem um capítulo todo, capítulo 5, que fala dos suicidas. O Evangelho segundo o Espiritismo, lá tem o capítulo 5, que fala das bem-aventuranças, as bem-aventuranças aflitas, a bem-aventurança, que fala sobre suicídio e a loucura. Recomendo que leiam, pelo menos, essas obras. Tem a obra do Divaldo Franco, que fala nos bastidores da obsessão, que faz uma abordagem ligeira. Essa obra, que São Luís fez quando estava vivo, que é a Cidade de Deus, que aborda também. Então nós temos N matérias a respeito. E como socorro imediato, para quem... Às vezes a pessoa ouve isso, eu nunca pensei nessas questões. Não vou nem dar bola, até desliga o rádio ou muda de assunto, porque não gosta. Falar de certas coisas que eu não gosto. Mas felizmente nós estamos falando aqui também das coisas positivas, né? Que afastam essas ideias. É muito bom que a pessoa tenha coisas positivas. Mas digamos que de repente se depare com uma situação assim. Se depare. E aí? Onde procurar socorro? Nós já temos as ideias. Mas tem uma imediata que está disponível 24 horas por dia, que é o CVV. Pedimos a Letícia que fale a respeito um pouco dele. Bom, o CVV, Centro de Valorização da Vida, ele recebe ligações 24 horas. No nosso estado do Rio Grande do Sul, a ligação é gratuita. E esse canal, esse meio de comunicação, ele visa escutar os outros. Às vezes as pessoas ligam apenas para conversar, para relatar como foi seu dia, para conversar sobre qualquer assunto. É importante lembrar que a ligação ela é gratuita, por meio do número 188. A partir de 1º de outubro, outros estados também vão ser contemplados com essa ligação gratuita. E existe um programa para até 2020 o Brasil inteiro ter essas ligações de forma gratuita. Muitas pessoas relatam a importância do CVV, pois estavam solitárias na sua casa, ligaram para o CVV
E tudo melhorou. No decorrer da ligação, a maneira que ela começou a ver o problema começou a mudar, a sua voz acalmar, por ter alguém para conversar, para escutar, para falar sobre a sua vida. Então, é importante tudo que esse centro de valorização nos oferece. E também não nos esquecermos jamais, se porventura nos depararmos com uma situação assim, de não guardarmos para nós o drama, de procurarmos socorro nos familiares, volto a dizer, se for necessário, como psiquiatras, psicólogos, no ambiente religioso que adotamos, e se não adotamos nenhum, recomendo que procurem uma casa espírita e exponham a sua situação e certamente serão atendidos pelo pessoal que faz o atendimento fraterno, isso se chama, né? Poderia falar um pouquinho sobre isso, Lucas? O atendimento fraterno, lá, se você tiver algum problema, precisar conversar, é só aparecer ou ligar para lá que você vai ser bem recebido, vai ser bem atendido, porque lá as pessoas, eles vão te ouvir, vão te escutar. Não vão te criticar, não vão nem nada, como se fosse um CVV. Por quê? O quão importante é as pessoas ouvirem os outros. É esse o papel do atendimento. Lá você pode simplesmente sentar e conversar com a pessoa que você tem mais afinidade. Se sentindo em casa, eles te dão a oportunidade de você relaxar, deixando você calmo e em paz. E também devemos frisar que o atendimento fraterno ele é reservado. E não se ouve ali, não se sai comentando, é como se fosse um confessionário. A diferença é que nós não damos receitas prontas. O máximo que nós fazemos é recomendarmos a leitura de obras evangélicas, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, e as obras que nos orientam. Através delas, aos poucos, quem fizer essa escolha. Porque quando nós falamos sobre os nossos dramas, nós não procuramos soluções, nós procuramos apoio para aquelas ideias que desenvolvemos. Então, por esse motivo, a pessoa não diz, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Nós damos orientações para que a pessoa escolha a melhor, faça a sua opção. A responsabilidade sempre será dela, mas ela perceberá que tem um apoio, que tem pessoas que se importam com ela, que não estão sós na Terra, que é que todas somos amados por Deus indistintamente. Por mais que a pessoa se sinta comprometida diante da consciência, Deus não nos ama nem um pouco menos do que amava antes. E sempre nos dará novas oportunidades. E tudo isso, dentro do atendimento fraterno, é esclarecido. A pessoa orientada a frequentar as palestras, a se integrar, se quiser, no grupo de estudo, para melhor compreender. Porque o Espiritismo aborda as questões da vida como um todo. A vida física e a vida espiritual. E não pode ser aprendido numa simples conversa. Nós passamos uma vida toda, quem começa cedo, e aprendemos o mínimo. Vamos continuar no plano espiritual e nas outras encarnações que voltarmos à Terra, se formos agraciados em nascer numa família que conheça a doutrina espírita. Mas mesmo que não nasçamos numa família vinculada ao Espiritismo, a divulgação das obras espíritas acontece por diversos meios, através do cinema, através do YouTube, através do programa de rádio como este, através de publicações como o jornalzinho do Seara, que se chama Seara Espírita, que é difundido através das diversas casas e é disposto para quem quiser pegar lá, é gratuito. Então nós temos vários meios, livros, que nos dão acesso a essas informações que nos conduzem ao equilíbrio. E não esquecer a questão da caridade, como eu disse antes, não é doar coisas, não que não seja uma caridade doar coisas, mas nós dedicarmos o tempo e o retorno virá no prazer do ato em si. Não
que Deus vai nos agraciar porque fizemos aquilo, mas o prazer do ato em si, quando a pessoa realmente sentir o prazer de fazer o bem, ela já vai dar mais valor a si mesma, vai desenvolver autoestima e vai começar a vivenciar o reino de Deus dentro de si, porque está dentro de nós, né, Letícia? Com certeza. Eu também gostaria de lembrar do Disque Esperança, que ele é oferecido pelo Seara do Mestre, pela nossa Casa Espírita, que através da ligação do número 3313 1553, diariamente tem mensagens motivacionais. Todos os dias tem uma nova mensagem para melhorar o seu dia, através de uma mensagem só. Daí tu escuta a mensagem e tem um custo de uma ligação normal. São mensagens gravadas, né? Isso. A qualquer hora do dia, a pessoa pode ligar, vai ouvir uma mensagem aleatória, mas sempre de estímulo, sempre de esperança. Nós estamos a menos de 7 minutos do final do programa, então deixo ao Lucas e a Letícia as considerações finais e depois encerraremos o programa. Pessoal, quero dizer para vocês que tudo que foi dito hoje, e até vou pedir desculpas porque eu estou muito nervoso, que a vida ela é muito importante. É um bem mais precioso que nós temos. E se precisar conversar, precisar qualquer coisa, só entrar em contato com a casa, com o CVV, no caso com a casa do Seara, com as outras entidades, porque estamos lá para ajudar. É esse o nosso papel. E a nossa vida e a vida de vocês é muito importante para nós, para Deus. É uma dádiva que nenhuma outra coisa supera, nenhuma coisa vai tirar ela de você. E você está aqui para evoluir. Esse é o nosso papel na Terra, é aprender para, quem sabe, na próxima a gente está lá em cima, ao lado de Deus, ajudando as pessoas de outras formas. Mas quero dizer para vocês que cada um de vocês tem um papel muito importante na Terra. Vocês não estão aqui só para ocupar um espaço. Eu tenho um papel, a Letícia tem um papel, o Wilson tem um papel, vocês têm um papel super importante aqui. Vocês não podem apenas deixar que um sentimento de tristeza, uma dor, consuma vocês, porque isso passa, é passageiro, isso é para aprender. Através dessa linda mensagem do Lucas, eu queria deixar uma frase. Fica, persista e não desista. Fica para provar que é possível sim ser feliz. Então fica o nosso agradecimento ao Lucas e à Letícia, jovens já trabalhadores do Seara Espírita, que aprendendo, estão fazendo acender a sua luz e a colocando sobre o candeeiro para que todos a vejam e dela também se beneficiem. É muito bom quando a gente aprende, a gente tem a ferramenta que nos dá meios de contornarmos as dificuldades, de encontrarmos o prazer de viver, de externarmos isso e, acima de tudo, exemplificarmos. Porque o Evangelho no lar não é uma simples leitura, uma reflexão particular. O Evangelho no lar é a vivência do Evangelho de Jesus dentro do lar e fora dele na sociedade. Aquilo que nós apregoamos como vida ideal dentro do movimento espírita, devemos experimentá-lo no dia a dia. E dedicando o tempo que nos é reservado como lazer, que seria o ócio, também para escolher o melhor caminho, a fazer a coisa que mais nos apraz. E vocês estão fazendo, acredito que o prazer que sentem de estar externando aquilo que aprenderam e que valoriza a vida, que dá o verdadeiro sentido do viver, que aumenta a autoestima, que nos faz sentir verdadeiramente filhos de Deus e que a vida vale a pena, isso não tem preço. É o bem mais precioso que nós temos, é a vida e depois o tempo, o modo como o vivenciamos. E lá em João, capítulo 10, versículo 10, Jesus diz: eu vim para que tenhais vida
e vida em abundância. Então Jesus nos veio trazer a vida plena e exemplificou que a vida não se extingue com a morte física, tanto que ao terceiro dia voltou a conviver conosco, aparecendo em diversos pontos por mais 40 dias, convivendo com os apóstolos, com as pessoas que faziam parte do seu meio social. E isso para nós é prova mais do que contundente de que a vida continua. E depois temos a doutrina espírita mais recentemente, há um pouco mais de 150 anos, que veio nos trazer informações através da psicografia, da psicofonia, que, principalmente da psicografia, geraram as obras fundamentais da doutrina espírita, que é, primeiro, o que é o Espiritismo, que é um livro menorzinho que dá uma ideia do apanhado principal do que o Espiritismo aborda. Depois o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e, por último, a Gênesis. E, além disso, ainda temos as obras póstumas que foram publicadas, os apanhados das obras de Kardec, num único livro, depois da sua desencarnação. Então, fonte das obras básicas temos mais que o suficiente. Além disso, mais de 430 obras publicadas sobre a psicografia de Chico Xavier, as obras do Divaldo, de Ivone Amaral Pereira, um imenso número de livros. Temos o Clube do Livro, que as Casas do Espírito Santo Ângelo já há algum tempo participam. Convido aos irmãos que se associem ao Clube do Livro. Cada mês recebem uma obra exemplar, basicamente pela metade do preço de capa, e além disso auxilia uma casa que está vinculada à distribuição desses livros. Então fica aqui o nosso mais sincero agradecimento à atenção dispensada aos amigos rádio ouvintes e, acima de tudo, ao Lucas e à Letícia por participar desse programa. Espero que retorne mais vezes a colaborar conosco. E aos amigos rádio ouvintes, aos internautas que venham nos assistir, também fica o convite à reflexão sobre o valor da vida. Vamos vivenciar a vida, dando a ela o verdadeiro valor, usufruindo desse grande benefício, dessa grande bênção que Deus nos dá, que é viver.